E agora que nós vamos ler um texto sagrado, muito profundo, verdadeiro, que vai mudar a sua história, eu gostaria que você prestasse atenção na palavra de Deus. A leitura de hoje, ela se encontra aqui no livro de Números, no capítulo 23, no verso 19. Números 23, 19. É uma declaração maravilhosa, poderosa. É uma declaração que tem norteado a minha vida. É uma declaração que me faz vibrar, faz o meu coração bater mais forte. Porque é uma declaração do caráter de Deus. É uma declaração que revela, explicita a natureza do Criador dos céus e da terra. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E aqui, Deus promete curar o doente. O próprio Deus diz: eu sou o Senhor que te sara. Não é um profeta falando, é Deus falando. Eu sou o Senhor que te sara. A despeito da gravidade da tua doença, a despeito da ciência humana não poder curá-la, Deus diz que Ele é o Senhor que te sara. E nós acabamos de ler aqui que Ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Que tendo Ele dito, o fará, e tendo feito, o confirmará. Ele deu mandado de abençoar, e nem eu, bispo, e nem nenhum profeta, e nem nenhum apóstolo, ou pastor, ou papa, pode revogar, porque Deus não volta atrás. Isaías diz que a palavra que saiu da boca de Deus não volta para ele vazia, antes prospera naquilo para que foi designada. Isaías está querendo dizer que aquilo que Deus prometeu se cumpre. Aquilo que ele falou se realiza. Aquilo que ele deixou aqui nas páginas da Bíblia registrado tem um peso de documento, tem um peso de certidão, de escritura, tem um peso de contrato. E se você, pela fé, se apropriar de uma dessas 8.500 promessas, o Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Ele vai cumprir a palavra na sua vida plenamente. Existe um episódio de uma senhora que estava com uma doença incurável. Ela estava com câncer. E esse câncer já havia se espalhado por todo o organismo desta mulher. Havia dado metástase. E os médicos haviam dito para os familiares dessa senhora que a levassem para casa para que ela morresse junto da sua família, para que ela vivesse os seus últimos dias junto daqueles a quem ela amava. Mas essa senhora, ali naquele leito de agonia, ela começou a folhear as páginas da Bíblia. E em uma jesuicidência, porque não era coincidência, era uma jesuicidência, aprenda isso, ela leu o texto de Isaías
capítulo 53, verso 4, onde está escrito, vou até ler aqui para vocês, Isaías 53, verso de número 4. Essa mulher que foi para casa para morrer, perto dos seus familiares, numa jesuicidência, folheando as páginas da Bíblia, talvez procurando conforto, que é quando você está mal, as pessoas tentam te consolar, né? Elas tentam te confortar. A religião é uma praga. A religião tenta fazer com que você aceite o seu sofrimento. Uns dizem que é seu karma, outros dizem que é a sua aprovação, mas olha, isso na verdade é o mal tentando te levar para o buraco. E essa senhora ali, talvez procurando um conforto, uma palavra de aceitação daquela situação, ela, numa jesuicidência, volto a dizer, não é coincidência, é jesuicidência, leu aqui Isaías 53, verso 4, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus amigos, meus irmãos, quando essa senhora leu esse texto, olha, algo sobrenatural aconteceu. O coração dela começou a bater mais acelerado. Dentro dela veio uma certeza, uma convicção, uma fé, que dizia: se Ele já levou sobre si as minhas doenças, se Ele já levou as minhas dores, e pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, pelas feridas que lhe fizeram lá do Calvário, eu já estou curada, então eu não vou morrer de câncer. Esse câncer não tem mais o direito de ficar no meu corpo. Olha, meu querido, minha querida, na simplicidade daquela senhora, ela entendeu a razão pela qual Jesus veio a esse mundo há 2000 anos atrás. Ele veio pagar a sua dívida, a minha dívida. Ele veio sofrer o sofrimento que a humanidade, por ser pecadora, merecia sofrer. Ele foi ferido por nossas transgressões, Ele foi moído por nossas iniquidades, Ele recebeu o castigo que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu querido, minha querida, aquela mulher, num ato de fé, começou a gritar dentro do quarto. E os seus familiares rapidamente foram até onde ela se encontrava, pensando que ela estivesse passando mal, mas ela estava gritando de alegria, ela estava ali gritando com os olhos cheios de lágrimas, emocionada, porque dentro dela ela tinha certeza de uma coisa: Deus a havia curado há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. E como eu comecei dizendo hoje, meu querido, minha querida, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você lê na Bíblia uma promessa, se você lê na Bíblia uma revelação de Deus para a sua vida, pode se apropriar, pode tomar posse, pode receber, pode encarar isso como um fato, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E a palavra dele, que está aqui escrita, registrada na Bíblia Sagrada, é um documento que te dá direito a reivindicar essa verdade na sua vida. Para que não haja sombra de dúvida, vamos a Deuteronômio, capítulo 29, o 5º livro da Bíblia Sagrada. Deuteronômio, capítulo 29, bastante trabalho hoje para o Carlos, né, Carlos? Deuteronômio 29, está aparecendo aí no seu texto. Deuteronômio 29, verso 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus,
porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Eu vou repetir. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, preste atenção, não é presunção do bispo Gleibe, é revelação da palavra de Deus. As coisas reveladas que estão explícitas na Bíblia pertencem a você, aos seus filhos para sempre, pertencem à sua família, pertencem aos seus netos, pertencem aos seus pais, pertencem aos seus avós, pertencem à tua casa. Por isso que o Senhor Jesus explicita dizendo que quem crê nele será salvo, ele e sua casa. Através do apóstolo, ele deixou bem claro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quando você crê no Senhor Jesus, na palavra de Deus, porque Jesus é o verbo divino, João o descreve dessa forma. O Evangelho de João diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo, a palavra, é o próprio Senhor Jesus. Por isso que ela não volta vazia para Deus, porque Jesus cumpre cabalmente tudo aquilo para que ele foi designado. Ele veio a esse mundo com uma missão de perdoar os pecados, e ele fez. Ele veio a esse mundo com a missão de vencer o diabo que oprimiu a humanidade, e ele venceu Satanás, venceu Lúcifer. Ele veio a esse mundo com a missão de carregar sobre si as nossas doenças e enfermidades, de receber o castigo que nos traz a paz, e ele cumpriu cabalmente, meu querido, minha querida, a totalidade da sua obra. Por isso, ao ler na Bíblia uma promessa, ao ler na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, um texto que te diz que pelas feridas de Jesus você está sarado, o assuma na sua vida, o confesse, o pronuncie, diga para você mesmo: ó, eu estou curado pelas feridas de Jesus. Diga para você, mãe: eu creio no Senhor Jesus, serei salvo, eu e o meu filho que está nas drogas, eu e ele seremos salvos, ele será liberto das drogas. Diga para você: as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Diga para você que toda ferramenta forjada contra você não prosperará, que toda língua que em juízo se levantar, você a condenará. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, tendo ele dito não fará, ou tendo feito não confirmará. Eis que deu mandado de abençoar, e ninguém pode revogar. O que está escrito aqui, revelado, pertence a você, aos seus filhos para sempre. Foi isso que aquela senhora, que eu peguei como exemplo no sermão de hoje, fez. Ela entendeu. Ao ler em Isaías 53, ao ler que Jesus já havia levado sobre si na cruz as doenças, as enfermidades, as dores, e pelas suas pisaduras ela havia sido curada, ela encarou isso pessoalmente. Ela entendeu que Jesus era o substituto dela na cruz. Como o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Ela entendeu que o Filho de Deus bendito se fez maldito na cruz, recebeu a punição que pecadores deveriam receber, para que ela fosse livre. E o câncer não a matou, pelo contrário. O resumo dessa história é que ela ficou curada milagrosamente. Toda a família dela passou a crer na Bíblia Sagrada, em Jesus Cristo, e ela e a casa dela foram salvas, porque ela descobriu que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que tendo ele dito, o fará, e tendo feito, confirmará. Meu querido, minha querida, que você enxergue a palavra de Deus a partir de hoje de uma outra forma, de uma outra maneira, porque essa palavra é lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. Ela vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida e vai fazer de você uma pessoa muito mais, muito mesmo feliz.
Eu espero que você esteja sempre conosco aqui aos sábados pela manhã. Nós estamos aqui das 6 às 7 da manhã com o programa Família de Deus. Estaremos sempre compartilhando uma palavra do coração de Deus para o seu coração.